Aqui é César Romero, sou responsável técnico pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica da ADAPEC e dando sequência ao nosso projeto de criação de tutoriais sobre os procedimentos da instituição, vamos falar hoje sobre a padronização dos formulários sanitários, quais são eles e em que situações utilizá-los. Antes de começar a falar sobre os formulários, vamos falar sobre a situação em que o formulário vai ser utilizado. Nós temos o CIVICONT, que é o Sistema Continental de Vigilância Epidemiológica, que é um sistema da OIE com o Panaftosa, que gerencia todas as síndromes, todas as doenças sindrômicas no continente. Para isso, ele divide as síndromes, as doenças de controle oficial em 4 síndromes. Síndromes vesiculares, síndromes neurológicas, síndrome respiratória e nervosa das aves e síndromes hemorrágicas dos suínos. A partir de 2013, foi reestruturado todo o arcabouço de formulários para gerenciar as ocorrências sanitárias. Nós tínhamos modelos de Formin, Formicon e os anexos tudo no mesmo formulário, no mesmo arquivo. Eram quase 6 páginas. Então era bastante complexo, era bastante complicado gerenciar essa informação. A partir de 2013, a equipe do CPA-CZ fez a reformulação desses formulários e é que nós vamos apresentá-los, quais são os formulários e quais as conexões entre eles. Não vamos nos detalhar no formulário em si, como preenchê-lo. Para isso, teremos novos tutoriais. Para que tenha um entendimento adequado, no momento da notificação, a gente tem 2 formulários para gerenciamento de visitas, gerenciamento de investigação. São eles o Formin, Formulário de Investigação de Doenças, modelo inicial, e o Formicon, que é o Formulário de Investigação de Doenças, modelo complementar. Como é a relação desses formulários? Formin e Formicon são formulários de evento, são formulários de visita, formulários de investigação. Eles pegam as características gerais da ocorrência, as características da propriedade, já colocando coisas específicas dos achados da anamnese. No contexto geral, o Formin e o Formicon são para anotações da investigação. Lembrando que o Formin é o formulário da primeira visita. A primeira vez que você vai na propriedade, você preenche o formulário Formin. Nele você tem informações de levantamento epidemiológico, você tem informação de levantamento de rebanho, você tem caracterização da doença, caracterização dos seus achados e você tem uma parte onde você vai colocar qual é a sua suspeita. Saindo do Formin, numa segunda visita, você fez a visita no dia 2, você voltou lá no dia 3, o formulário a ser preenchido é o Formicon, Formulário de Investigação de Doenças, modelo complementar. Os anexos, eles estão vinculados tanto ao Formin, eles podem ser vinculados tanto ao Formin como ao Formicon. Tudo depende se você vai ter coleta ou não, se você vai fazer uma investigação aprofundada daquela síndrome ou não. Como anexos, nós temos o Form-SV, que é o Formulário de Investigação Clínica para Síndrome Vesicular. Temos o Form-SH, que é o Formulário de Investigação Clínica para Síndrome Hemorrágica dos Suínos. Tem o Form-SRN, que é o de Investigação Clínica para Doenças Respiratórias e Nervosas das Aves. O Form-SN, que é o formulário para síndrome neurológica. Portanto, temos o Form-SV, SH, SRN e o SN são formulários das síndromes. Quando você faz uma visita que você tem uma indicação sindrômica, você preenche o formulário de investigação vesicular, investigação hemorrágica, respiratória nervosa das aves ou o de síndrome neurológica. Cada um é exclusivo do seu tipo de investigação. O Formilab, ele é um formulário utilizado exclusivamente para caracterizar as colheitas de material para tentativa de diagnóstico laboratorial, tanto para a doença-alvo como para seus diferenciais. Nele existe um campo para diferenciar se a amostra ela é soro ou se ela é vísceras, se ela é fragmento de vísceras. Ele tem um campo, essa área do Formilab, onde vai ser preenchido se é soro ou se são fragmentos de vísceras, eles são restritos, eles têm na parte de soro 14 linhas e na parte de vísceras tem aproximadamente 10 linhas. Então, quando você vai fazer uma colheita superior a 10 amostras de vísceras ou superior a 14 amostras de soro, esse formulário torna-se insuficiente. Você, nesse momento, utiliza o Formilab folha adicional. Ele é utilizado apenas como
como um aditivo do Formilab. Ele não é obrigatório ser preenchido. Um exemplo. Você teve 10 soros de equídeo. Você vai utilizar o Formilab. Ele vai caber 10 soros, tem 14 espaços. No caso, numa propriedade, igual tivemos em Formoso, uma propriedade com 72 animais. Então, o Formilab ele não é suficiente. Mesmo assim, você tem que preencher o Formilab, as primeiras 14, e vai para a folha adicional. E lá tem um campo no canto superior direito, onde você vai preencher a quantidade de folhas de Formilab adicional que você está colocando nesse processo. Tem-se o Formvin, que é o formulário de vínculo. Ele foi bastante questionado no início, mas hoje ele já está bem difundido e uma ferramenta bastante útil na dinâmica de caracterização de ocorrências sanitárias. Por quê? Toda vez que você vai numa propriedade, os exemplos mais comuns que precisam de investigação nos vizinhos são as síndromes vesiculares, as síndromes hemorrágicas dos suínos e as respiratórias neurológicas das aves. Antes da reformulação de 2013, você fazia a visita na propriedade, preenchia-se o Formin ou o Formicon e partia para os vizinhos ou para as propriedades no raio de abrangência da contenção da doença, de acordo com cada doença. Nessas propriedades que você visitava, você preenchia apenas o formulário de vigilância ativa. Com essa reformulação, a partir de 2013, temos o Formvin. Antes, o formulário de vigilância ativa, ele não era inserido no processo de investigação da ocorrência. Apenas os Formins e os Formicons eram inseridos. Após isso, com a criação do Formvin, a propriedade visitada para investigação, seja ela de vesiculares ou respiratória das aves, nessas visitas, você preenche o Formvin e pode preencher também o formulário de vigilância ativa. Contanto que o Formvin ele vai ser inserido na propriedade, no processo de investigação da doença. Uma característica importante do Formvin é que ele só existe em propriedades investigadas sem ocorrência de doença. No momento da visita na propriedade, foi feita a investigação, existe um animal que a propriedade é uma propriedade de vínculo, então existe um risco epidemiológico. Nessa propriedade, ao se deparar com um animal com doença sugestiva da doença original, que originou o Formin, esse Formvin deixa de existir e abre-se um novo Formin e no campo 4.3, que é lá de vínculo, você preenche o número do Formin original, o primeiro caso dessa doença investigada. Frisando, o Formvin é para investigação e ele só existe se a propriedade não tiver animais com sintomatologia da síndrome investigada. Existindo, abre-se novo Formin para essa propriedade. Junto com essas reformulações, foram feitos formulários exclusivos para equídeos, que inicialmente não são alvo dos nossos tutoriais, que são para síndromes. Temos o Form-AIE, para caracterização de animais para AIE, em cada formulário tem uma resenha. Tem o Form-Mormo, Form-Maleína, Form-Equi e o Form-Resenho. Esses são os formulários exclusivos de eventos de ocorrências em equídeos. Tem o Form-Brutube, que ele é utilizado exclusivamente por frigoríficos para notificar o serviço veterinário oficial. Toda vez que tem lesões compatíveis com brucelose e tuberculose, o matadouro preenche o Form-Brutube e encaminha para o serviço oficial. Tem também a ficha para levantamento epidemiológico de botulismo. Essa ficha, ela deveria ter entrado em desuso com a criação do Form-SN. Só que o Form-SN ele é apenas para as doenças neurológicas de controle, que são a raiva e a BSE, ou EB, ou ET, sinônimo. No caso, quando é um diferencial para botulismo, caso você chegue na propriedade e tenha a suspeita clínica de que a propriedade está tendo uma ocorrência de botulismo, você vai preencher todos os anteriores e a ficha de levantamento epidemiológico para botulismo. Vamos falar sobre síndrome vesicular. Quais são os documentos independente do preenchimento de cada formulário em si? Quais são os formulários que se preenchem numa ocorrência de síndrome vesicular? No momento da investigação, você chega na propriedade e preenche o Formin. Na segunda visita em diante, preenche o Formicon. Lembrando que o Formicon ele sempre começa com 1, pelo número 1. Independente de ser a segunda visita, teve a visita inicial, Formin. A segunda visita, que é utilizado o Formicon, ele tem o primeiro Formicon. E assim até o encerramento. Os anexos mais usuais nos formulários de síndrome vesicular são o Form-SV
Esses formulários anexos, eles tanto podem ser utilizados vinculados à Form-IN, como vinculados à Form-CON. Com relação ao Form-VIN, é isso que tínhamos para falar. Com relação às síndromes nervosas, da mesma forma, a primeira visita na propriedade após a notificação abre-se o Form-IN. Caso o animal já esteja no momento de fazer a colheita de material, aí preenchemos o Form-SN, que é o formulário para investigação de síndrome neurológica, o Form-LAB para cadastrar as amostras. Caso a quantidade de amostras seja superior à quantidade de espaço, preenche-se o Form-LAB folha adicional. Caso você vá na propriedade, faz a visita, Form-IN, o animal não está no melhor momento para poder fazer a colheita para o diagnóstico. Você vai ter que voltar no dia seguinte, ou daqui 2 dias, ou quando o animal vier a óbito. Nessas visitas consecutivas, abre-se Form-CON. Se a colheita ocorrendo na segunda visita ou na terceira visita, nesse momento houve a colheita, preenche-se o Form-SN, o Form-LAB e, caso necessário, o Form-LAB folha adicional. Normalmente, o Form-LAB folha adicional para nervosas, ele não é muito utilizado, mas caso você colha, tem essa ferramenta para ser utilizada. No caso de síndrome nervosa, não só a raiva e a encefalopatia, nós temos outras doenças. E a mais comum, a mais corriqueira para exame diferencial é o botulismo. Nesse momento, o botulismo, ele precisa, caso você faça a colheita para botulismo, como diferencial, faz colheita de material, o sistema nervoso central em gelo para raiva, faz coleta em formol para encefalopatia e resolve fazer colheita de material para botulismo, alça intestinal, fígado e conteúdo ruminal. Nesse momento, fez colheita de amostra para diferencial em botulismo, tem que preencher o formulário levantamento epidemiológico de botulismo. Todos estão disponíveis para download. No caso de síndrome nervosa, a literatura exige e, caso seja feita, ao preenchimento também do Form-VIN, da mesma forma que a síndrome vesicular. Ele só vai existir quando a visita for feita, concluída e não tiver animal doente. Caso haja um animal com sintomatologia compatível com o da abertura do Form-IN original, ele deixa de ser Form-VIN e você não preenche o Form-VIN e passa a preencher um novo Form-IN com vínculo ao primeiro caso. No síndrome hemorrágica dos suínos, a dinâmica é basicamente a mesma. Primeira visita, Form-IN, teve colheita, Form-SH, Form-LAB e, caso necessário, Form-LAB folha adicional. Não fez colheita na primeira visita, preenche só o Form-IN. Na segunda visita, preenche-se o Form-CON e, caso haja colheita de material, Form-SH e Form-LAB. Também, no caso de síndrome hemorrágica dos suínos, o Form-VIN é importante, pois existe uma peculiaridade no estado em que os suínos, eles não são, nem todo trânsito entre vizinhos, o GTA é emitido. A regra diz que tem que ser, mas em alguns casos não é feito. A gente tem trabalhado para coibir isso, mas essa é outra situação. O que você tem que fazer o levantamento de vínculo epidemiológico, tem que fazer as visitas nos vizinhos para verificar se houve trânsito de animais irregulares com animais enfermos. Síndrome respiratória e nervosa das aves também é exatamente igual à mesma dinâmica. Form-IN, primeira visita, Form-CON nas demais. Caso a colheita seja feita no Form-IN, abre-se Form-SRN, Form-LAB e Form-LAB adicional. Caso a colheita seja feita nos Form-CONs, do mesmo jeito. E o Form-VIN, frisando, repetindo, sendo bastante enfático. O Form-VIN ele só existe em propriedades com vínculo epidemiológico, para caracterização do vínculo epidemiológico, mas que elas não tenham animais com sintomatologia clínica. Caso exista sintomatologia clínica, abre-se um novo Form-IN vinculando ao Form-IN original. Onde esses formulários estão disponíveis para download? Todos eles estão disponíveis na plataforma intranet da ADAPEC. Você vai na aba Downloads, clica nela, seleciona o departamento de epidemiologia, que foi como ele foi cadastrado, divisão de epidemiologia, clica em pesquisar, vai aparecer a relação com todos os documentos sanitários, os formulários e os seus instrutivos.
atentar para a quantidade de folhas, quantidade de páginas que existe, de quantidade de abas que existem nessa vinheta do DEP. Às vezes algum colega liga e fala: ó, eu não tenho o formulário que você falou que estava lá. Aí eu falei: está sim, só que ele está na página 2, ou no caso a página 3. Ele está na página 2 ou na página 3. Então, é importante que seja verificada a quantidade de páginas que tem aqui, para você não cometer esse erro. O que eu tenho para esse tutorial são essas informações. A partir de agora, a gente vai entrar nos tutoriais exclusivos de cada formulário, onde vamos explicar como é o preenchimento e as variáveis para cada formulário, visto que esse tutorial, a intenção dele era dizer quais são, onde eles estão e qual a relação entre eles, qual a relação com as síndromes, onde utilizar cada um deles. Qualquer dúvida, é só entrar em contato no 3218-2272 ou nos e-mails que tem aí para que vocês façam a verificação. Qualquer dúvida, entre em contato. E até o próximo tutorial, pessoal.